Elisiane e também a depoente, a Cabo Marcela da Silva Moraes Pinto. E já de pronto, Cabo Marcela, me solidarizar profundamente com a senhora e registrar que coragem e determinação são características das mulheres. E foi o que a senhora expressou no dia da ação, principalmente das mulheres. Principalmente das mulheres. E dizer que, da nossa parte como mulheres aqui do trabalho, o protagonismo das mulheres nem sempre é aceito pelos homens, né? E a violência com que a senhora foi agredida, atacada, colocou em risco de fato a sua vida. Como, aliás, a gente tem dito aqui que o comando da PM do GDF colocou em risco os seus colegas de farda e a Polícia Legislativa aqui no Congresso Nacional. Então, eu quero aqui primeiro registrar a minha solidariedade, a minha admiração pela sua atitude e agradecer, de fato, a sua ação, independentemente do sufoco que a senhora passou e do risco que o próprio comando da PM lhe colocou. Além disso, eu quero expressar aqui, presidente, que essa decisão do ministro Nunes Marques, ela é muito agressiva à CPMI. E, de fato, é uma atipia, porque eu não me lembro de outros casos, talvez tenha um, mas não me lembro de outros casos em que alguém foi impedido de vir a um depoimento da CPMI. É como se dissesse, você não vai à Polícia Federal depor, você não vai à polícia depor. Aqui é um espaço de investigação e de inquérito, então não é aceitável que uma decisão dessa prevaleça. Porque, de fato, senador Elisiane, o que ele faz é uma obstrução de investigação naquilo que nós achamos fundamental, que é o processo golpista. A Cabo Marcelo vem aqui pelo dia 8, especificamente. Esse dia 8 já está bastante investigado. O que nós precisamos investigar é o processo golpista, onde a delegada Marília participou. Da mesma forma como o tenente-coronel Mauro Cid deve estar dando tremor nas pernas de alguns aqui e da cúpula do governo Bolsonaro, porque ele disse que vai falar da construção do golpe. E já tem nomes aí de generais expostos, general Heleno, general Luiz Ramos e tantos outros, que certamente ele vai expor, não é? Da mesma forma, como é importante a gente colocar aqui que esse ódio que foi expresso, a violência que foi expressa com a Cabo Marcela, não é do dia 8. Isso foi um ódio construído, é uma violência construída contra os agentes de segurança que defendem o patrimônio público. É um ódio expresso contra o patrimônio público, contra o Congresso Nacional, contra o Supremo Tribunal Federal, contra o presidente Lula, contra aqueles que ganharam as eleições. Isso foi um ódio construído, não foi do dia 8. É uma coisa que veio se acumulando no processo e que nós temos que investigar aqui, trazendo inclusive aqui financiadores, trazendo aqui plataformas que ajudaram a difundir sem controle e trazendo aqui aqueles que participaram do processo do comando do ódio, da violência, da agressão à democracia brasileira. Então, eu penso que esse processo ele é muito maior do que o dia 8 e eu fico pasma e surpresa que ainda tenham aqui parlamentares experientes que dizem afastamos de vez a narrativa de que houve um golpe. Houve vândalos que isoladamente fizeram acontecer esse processo. Pelo amor de Deus, chega a ser dramático, se não fosse hilário, a gente tem que ouvir ainda isso aqui no dia de hoje, dentro da CPMI. Voltando aqui a Cabo Marcela, que está aqui, nós precisamos falar com ela, né? Ela já trouxe aqui vários relatos, mas eu quero aqui registrar um relato aqui do próprio relatório de operação de serviço diário da Polícia Militar, onde eles dizem o seguinte: o pelotão de choque estava de sobreaviso na presente data. Sobreaviso, não era de prontidão. Nós sabemos aqui, pelo relato da Polícia Legislativa, que é longo, inclusive, do Senado, pelo senhor Ricardo de Souza, que 14h40 foi rompida a barreira dos gradis, 14h40. Que em torno de 15 horas, o Congresso Supremo e o Planalto já estavam em processo de invasão. E aqui, nesse relatório da PM, o segundo pelotão de choque estava de sobreaviso só às 15h30. Ou seja, já estava tudo invadido. Só às 15h30, o pelotão de choque, conforme o plano de embarque acima, foi acionado para se apresentar no batalhão.
no batalhão. Às 16h15, o efetivo, após a equipagem das viaturas com armamentos, equipamentos, etc., seguiram para a área de emergência. E só às 16h50, presidente, só às 16h50, 1h50 depois de todas as invasões, esse segundo pelotão chega. Ou seja, nós tínhamos um batalhão de choque de 20 diante de 4.000, de uma agressividade que o próprio relato aqui diz: o grupo teria se deparado com manifestantes portando gandolas militares, máscaras de gás, mochilas e bastões, além de coquetéis molotovs, pedras, paus, fogos de artifício e estilingues. Estilingue chega a ser piada, né? Mas ele existia. Mas tudo isso aqui estava na mão desses manifestantes. E eu quero que a senhora me diga, pelo menos, se é praxe, sabendo de tudo isso, do que os manifestantes portavam, se é praxe botar um pelotão de sobreaviso e ele chegar 1h50 depois de um processo já completamente detonado de agressão, de violência e de invasão do patrimônio público. Sim, senhora. Normalmente, a questão do caso que eles estavam de sobreaviso, né? O tempo para que se chegar ao batalhão é de até 1 hora. É o tempo previsto de batalhão até chegar 1 hora. Chegar ao batalhão, fazer toda a equipagem de material, de uniformização, mais 1 hora. Mas para chegar até o que eu pergunto é o seguinte: se é para estar de sobreaviso num momento como esse e só ser chamado depois da invasão. Não, só foi chamado às 15h30. Normalmente, aos finais de semana, quem está de serviço é o Patamo Alfa. O choque, sim, ele fica de sobreaviso. Ele fica de sobreaviso. E mesmo sabendo que desde as 7 da manhã, quando vocês entraram, que está aqui no relato... Isso, nós chegamos por volta das 7 da manhã, mas nós recebemos a informação de que haviam 4 a 5 mil manifestantes por volta de 11h30, 11h50. 11h30. Aí fica de sobreaviso o batalhão de choque até 15h30, quando ele é chamado. Não, o pelotão de choque, ele fica de sobreaviso durante todo o dia. Todo dia. Quem está de serviço é o Patamo. Quem fica responsável... Não, eu já entendi isso, cara. Sim. Porque eu estou dizendo assim, diante dos relatos, desde 7 da manhã, 11h50, rompeu o gradil 14h40, se é correto manter apenas 20 policiais do batalhão de choque. Aí eu não tenho condição de responder a senhora, não faz parte da minha competência. Então, nem pela sua experiência a senhora consegue me responder isso? Não, senhora. Tá certo. Um segundo aspecto que eu quero levantar aqui, presidente, e perguntar a ela o seguinte: tinha também bomba de gás lacrimogêneo na mão dos manifestantes, pelo relato da Polícia Militar, que está aqui na minha mão. A senhora observou se pessoas ali tinham treinamento militar desses manifestantes que atacaram vocês? Nós observamos quem estava mais à linha de frente, né? Nós observamos que eles tentavam dar um mínimo de organização aos ataques que estavam sendo feitos, né? Tinham, sim, os vândalos com máscara, tinham vândalos com luvas, eles estavam com umas blusas de mangas mais compridas, tinham sim. Tinham sim. Então a senhora considera que isso era uma manifestação pacífica de patriotas? Desses que estavam nos atacando, não. Tá bom. Terceira questão que eu queria levantar aqui, presidente, é se nessa atitude do Exército estava sob comando, no caso do general Dutra, se eles se recuaram e deram a impressão de um acompliciamento com o processo golpista. No momento que nós atuamos junto com o Exército, eles se mantiveram ao nosso lado durante todo o tempo. Mas foi diferente do que foi o depoimento do outro tenente ali, que ele disse que o pessoal não agia, não Sim, prendia, não atuava. Eles, no momento em que foi efetuadas as prisões dentro do Palácio do Planalto, eu não estava presente. Eu estava presente com a outra linha. Então a senhora não viu? Não, senhora. Por fim, presidente, dizer o seguinte: diferentemente do tenente Reis que aqui esteve, sargento Reis, que disse que veio fazer um turismo golpista, que ele disse que estava com o filho, com a mulher, veio fazer um turismo golpista por aqui. Eu acho que essa é a frase que lhe cabe, né? Que ele era um turista golpista na manifestação, subiu na cúpula do Congresso. Né? A Cabo Marcelo, que é policial militar também, teve uma atuação diferenciada, firme e colocou a sua vida em risco. Como também a Graziella, da polícia.
fiquei em dúvida. O senhor assistiu a todos esses lances do Patek Philippe? O senhor estava presente? Claro. Mesmo sendo 1930, claro. Ocorrido em 1930. Não assisti. Senador, nós estamos precisando de alguém para achar o Patek Philippe que sumiu agora, né? Vamos ver se a gente bota no jornal também para chegar. O segundo ponto que eu gostaria de frisar, quero apresentar aqui a minha saudação à senhora Marcela. Eu sou de um estado feminino. Tenho o nome de Catarina, Santa Catarina. Portanto, eu sempre aprendi a respeitar a coragem, muitas vezes serena, da mulher, seja ela fardada ou em qualquer outra atividade. E é em nome desse respeito profundo à senhora e a todos aqueles que agiram para preservar a ordem no dia 8, que eu quero salientar o seguinte. No dia 5, segundo nós fomos informados aqui, foi acionado o plano escudo. Foi acionado o plano escudo segundo o depoimento do então ministro G. Dias. E de um modo geral, nós tivemos a oportunidade de testemunhar aqui um diálogo em que nós não vimos nenhuma manifestação, quer do GSI, quer do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que pudesse explicar se havia ou não havia uma Força Nacional disponível. Então essa é a minha primeira pergunta. A senhora viu ou soube da existência de um grupamento de cerca de 240 a 250 homens da Força Nacional junto ao Ministério da Justiça, localizado fisicamente no pátio dos Ministérios da Justiça? Nós atuamos junto à Força Nacional, sim, mas não sei dizer o quantitativo de policiais que ali estavam. Mas no dia 8, homens, sim, a senhora viu um destacamento? Tinha policiais da Força Nacional ao meu lado. E viu algum deles se engajar na linha, sim, estavam ao meu lado. A que horas? Isso já quando nós estávamos ali na Praça dos Três Poderes. Depois das 15h49? Não sei informar para o seu horário específico. 15h49 foi quando foi acionado pela primeira vez a chamada célula integrada. Tem uma foto que apareceu há pouco tempo que tem uma linha de escudo em que nós estávamos e que a Força Nacional estava junto. E, além de estranhar todas as outras formas de atuação e de omissão, quer de vândalos, seja golpista, seja espontâneo ou organizado, eu acho que esta linha de busca daqueles que agiram sob essa forma violenta, eu acho que nisso nós estamos assistindo. Depois de amanhã vamos ter os primeiros julgamentos, pelo que se sabe. Ou seja, isso andou. Agora, não podemos trazer aqui o chefe da Força Nacional para saber por que disponível ela não foi utilizada, porque não foi aprovado esse requerimento, não foi aprovado. Então, alguém está escondendo alguma coisa. Não tentem dizer que eu estou aqui querendo esconder alguma coisa. Eu não fiz obstrução a nenhuma investigação proposta com um mínimo de legitimidade. Agora, eu acho que este respeito à senhora, ao papel que a senhora desempenhou, que merece o nosso elogio público, creio, senhor presidente, que a omissão de aprovação de requerimentos que possam representar uma contribuição para a confusão que nos foi lançada aqui. Basta citar duas coisas: o depoimento do senhor Saulo Cunha e o depoimento do ministro G. Dias. Sabia ou não sabia? Falou ou não falou com outras autoridades? Houve algum contato com a Força Nacional que estava à disposição do Ministério da Justiça? Então, eu
colho deste momento o seguinte: primeiro, meus cumprimentos à senhora, à sua farda e a todos aqueles que exerceram a sua missão em prol da ordem. E quero dizer que o que esta CPMI não investigar em matéria de omissão vai se constituir no capítulo seguinte, a partir do mês de outubro, quando esta CPMI tiver encerrado o seu trabalho, é quando se prevê, nós vamos continuar a ver latejar a omissão de todas as autoridades, as que já estão incluídas e as que estão se excluindo, não fornecendo vídeo, não fornecendo imagem e não fornecendo sequer o sim para que possamos ouvir quem participou da grande omissão que agravou o desempenho, ou melhor, dificultou o desempenho das forças de segurança que foram engajadas. O não engajamento, a omissão da informação e, apesar de todas as mensagens que circularam no SISBIM entre dia 2 e o dia 8, e especialmente a partir do dia 5 e do dia 6 de janeiro, esta omissão dolosa vai continuar a ser buscada para resgate histórico que nós, do Senado e da Câmara... Foi o momento que eu tomei um chute e fui jogada no chão. Aí, no momento que eu caí no chão, é que eu recebi o golpe com a barra de ferro na cabeça. Meu Deus. Foi um dos confrontos mais violentos que nós tivemos, que foi corpo a corpo, praticamente, com os manifestantes. Ele ordenou que nós posicionássemos a tropa ali sobre a cúpula, né? Só que no momento em que nós assumimos a posição de estarmos diante da cúpula, outros manifestantes começaram a nos cercar, pela N1 também. Momento esse em que o tenente ordenou o reposicionamento da tropa novamente, que nós retornássemos para a N1 para que pudéssemos repelir das duas áreas, né? Tanto que os manifestantes que estavam sobre a cúpula, quanto os manifestantes que estavam na N1. Perfeito. Nesse momento, foi dado a ordem para que nós nos reposicionássemos. Para que nós pudéssemos voltar para a N1, nós temos diversas funções em uma tropa de choque. Dentre elas, nós temos os operadores químicos, que são os operadores, né? Os que são técnicos nessa área, que fazem uso realmente do material químico. Então, exatamente. Para que nós retornássemos, nós, os escudeiros, retornássemos para a N1, eles ficaram frente a frente com os manifestantes, para que nós pudéssemos retornar. Foi uma tentativa de segurar realmente os manifestantes para que nós retornássemos. Só que nesse momento eu percebi que 3 deles estavam sendo agredidos. Momento esse em que eu retornei, abandonei o reposicionamento e voltei para poder socorrer esses meus 3 colegas. Os 3 policiais que tinham ficado para trás, com o meu escudo. Nesse momento, Marcela, você tem noção de aproximadamente quantas pessoas havia ali, pelo menos por projeção, e ao mesmo tempo, esse efetivo de vocês, você considera muito baixo para a quantidade de pessoas que estavam ali? O efetivo que nós estávamos na nossa, digamos assim, nossa formação praticamente perfeita de pelotão de Patamo. São 24 policiais, nós estávamos em 20. A nossa formação, ela era... O teu grupo específico estava pleno. Deveria ter outros grupos, digamos, para reforço. Do meu pelotão de Patamo, os 20 policiais, normalmente, é a nossa formação ideal. A nossa formação ideal. Em torno de quantas pessoas, não tenho nem como mencionar. Só verificando mesmo por vídeo, você dizer mais ou menos umas 300 pessoas sobre a cúpula que estavam nos atacando ali, mas em volta de 20 pessoas que estavam realmente mais violentos. Mais violentos. Então eles vieram de uma forma muito agressiva. Nesse momento em que você, na verdade, é jogado. Nesse momento foi o momento em que eles nos atacavam com os gradis da própria estrutura que é feita para impedir que os manifestantes tenham acesso ao gramado, com estacas de pau, inclusive um coquetel Molotov nesse momento alcançou meu escudo
E ele falhou. Ele falhou um dos coquetéis Molotov que nos foi lançados. Não, veio o coquetel Sim, deles ele contra bateu vocês. no meu escudo, caiu no pé, ele falhou. Um deles falhou. Inclusive, quem estava comigo na condição de comandante, Tenente Marco Teixeira, também estava no momento da falha desse coquetel. Agora, Marcela, neste A momento... queda, né? A senhora quer saber da Isso, queda. neste momento vocês começam, então, Sim, no embate mais corpo a direto. corpo, para que nós pudéssemos resguardar os nossos policiais, outros policiais. O momento é esse em que nós fomos jogados, empurrados mesmo do alto da cúpula. Aí você cai... Eu caio a 3 metros a 3 de metros de altura, consigo retornar. No momento em que eu caí, eu retorno pelo gramado mesmo, subindo ali pela lateral e consigo tentando retornar para a linha de choque. Nesse momento, ao atravessar o gradil, foi o momento em que eu fui atacada novamente. Aquele ataque no capacete, que a pessoa vai contar. Ele se deu após a queda. Eu caí, subi aquela lateral ali do Congresso, quando já estava na N1, que eu estava passando pelo gradil, que eu fui puxado novamente, aí que eu estava me defendendo com o meu escudo. Nesse momento, eles estavam me arrastando pelo escudo. Eu resolvi soltar o escudo. Esse empenhado. E seria em torno disso, mais ou menos, que 200 homens? Um pouco mais, quase 300. Quero saber que era possível evitar o 8 de janeiro. Por exemplo, se a Força Nacional, com os seus efetivos, tivesse sido empregadas, talvez não, com certeza nós não teríamos o dia 8. Então, presidente, eu quero só terminar dizendo que eu espero sinceramente, Cabo Marcela, que a Justiça possa reconhecer os seus agressores para que sejam condenados por terem praticado crime hediondo com base na Lei 13.142 de 2015, porque o que houve foi uma tentativa de homicídio de um policial militar. Então, parabéns à senhora, parabéns à PM do DF. Obrigada. Com a palavra o deputado Rogério Corrêa, pelo tempo 5 minutos pela liderança do governo. Não tem ninguém até agora inscrito, a não ser que alguém se inscreva. Eu pela oposição. Vossa Excelência fala primeiro. Não, é porque a regra do parlamento é que o governo fala por último. Vossa Excelência fala primeiro. Não, isso é regra do parlamento. O governo sempre é atacado e, portanto, sempre fala por último. Isso é regra do parlamento. Senhor presidente... É uma regra consuetudinária. Mas a regra se permite da minoria também. Foi não, Excelência. Senhor presidente e o povo brasileiro que nos acompanha ao vivo nesse momento, a relatora, para se defender, ela ataca, e ataca mentirosamente. Mas tem mais. Tem mais mensagens. Em conversas do general G. Dias com o Lula, jornalista, que se trata do senhor Luiz Costa Pinto, do Brasil 247, o Lula, jornalista do Brasil 247, me parece que pelas mensagens foi apresentado ao general G. Dias pelo Paulo Okamoto. Brasil 247 que passou a receber verbas de publicidade da SECOM. E Luiz Costa Pinto, do Brasil 247, que me parece, senador Flávio, que está prestando uma espécie de consultoria de imagem para o general G. Dias. Será que ele está sendo pago por verba de publicidade da SECOM, senhor presidente? Acho que nós temos que investigar isso. Mas em conversa do general G. Dias com o Lula, jornalista do Brasil 247, seu assessor de imprensa, praticamente, ele diz o seguinte: general G. Dias, bom dia. O João me disse que você faria algumas perguntas que a Elisiane... 3 pontinhos. Lula, jornalista. Isso. Mando até 12:30. Nos encontramos lá às 16 horas no João. G. Dias responde com um joinha. O Lula, jornalista, depois de alguns minutos, manda o mesmo documento que eu citei na minha fala, que contém perguntas e respostas praticamente idênticas à que a relatora fez ao general G. Dias aqui. Aí o Lula, jornalista, após mandar esse documento, diz o seguinte: aí, para falarmos mais tarde e pensar as linhas de respostas, firmes, diretas e pragmáticas. General G. Dias responde: obrigado. Isso no mesmo dia que a senadora Elisiane Gama pede para o seu chefe de gabinete encontrar o general G. Dias. Então, em que pese o meu respeito pela senadora,
Mas fatos são fatos, senhor presidente. Não adianta ela aqui tentar, para se defender, atacar. Dizer que, vocês também procuraram o Gabriel, filho do general G. Dias. Eu faço um desafio à senadora. Eu proponho ao senhor, a vossa excelência, presidente dessa CPMI, quero ver se a senadora Elisiane Gama, relatora, vai topar. Vamos trazer mais uma vez o general G. Dias, sob juramento, relatora, e questionar a ele se ele encontrou qualquer um de nós e se ele encontrou o teu chefe de gabinete. Uau! A senhora aceita? Porque nós temos mensagens, inclusive, do senhor assessor de imprensa, o Luiz Costa Pinto, do Brasil 247, que está recebendo dinheiro da SECOM, dizendo o seguinte: o Felipe Barros, o André Fernandes, o Nicolas não prestam. Diga ao Gabriel não encontrar ninguém deles, são todos do PL. Sério? Então, deixo aqui o desafio público à senadora Elisiane Gama. Vamos trazer mais uma vez aqui o general G. Dias, sob juramento, e vamos questionar a ele, senadora, se ele encontrou o seu chefe de gabinete ou se ele encontrou qualquer um de nós. Ou o filho dele, ou qualquer pessoa que seja. Cachorro, papagaio, enfim. Vamos questionar ele sob juramento essas perguntas. Agora, essa mensagem que eu li agora, senhor presidente, é muito ruim para a senadora e para a imagem dessa comissão. Vossa Excelência tem tido um trabalho imenso desde o início dessa CPMI, e aqui eu quero parabenizá-lo publicamente, para tentar trazer a imparcialidade para essa CPMI. Imparcialidade que o governo desde o início não quis. Que tentou comprar parlamentares com emenda parlamentar para retirar a assinatura dessa CPMI. E agora, pelas mensagens do general G. Dias, se revela o combinado da senadora Elisiane, dito pelo jornalista Luiz Costa Pinto, do Brasil 247, trocando perguntas e respostas com o general G. Dias, que já haviam sido previamente acordadas com a senadora. Isso é grave para a imagem deste parlamento, grave para a imagem dessa CPMI, e a senadora deve explicação não apenas ao parlamento, mas ao povo brasileiro. Muito obrigado. 3 minutos para a senadora. Eu só vou, responder. só peço o que coloque na tela. Senadora, ela é relatora, né? Não, eu vou responder, ele citou meu, só para eu ler ali para eles. De G. Dias para o Gabriel Dias Filho. Me passa o nome de quem te procurou para eu passar para o João fazer uma análise. De Gabriel Dias para o G. Dias. Nicolas Ferreira, Felipe Barros e André Fernandes. De G. Dias para o advogado Nicolas, André Fernandes e Felipe Barros procuraram o Gabriel para conversar. A conversa foi boa? Foi. Era bom vocês falarem da conversa. Vocês querem desviar o foco, vocês estão se desesperando, vocês estão chegando na reta final da CPI desesperados. Esse é o problema de vocês. Aí vocês estão desesperados, o cerco está fechando, aí vocês criam um cenário para tergiversar, vai aceitar o desafio? Mudar o foco da CPI, mas a gente não vai mudar, aceitar? Não. A CPI está firme, o relatório a relatora está falando. E nós apresentaremos um relatório conclusivo. Então, é absolutamente compreensível diante do desespero dos bolsonaristas. Com a palavra, o último orador inscrito, que é o deputado Rogério Corrêa, pela liderança do governo. Obrigado, presidente. Daqui a pouco virá a gritaria. Da sala aberta. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Cabo Marcela, acho que é importante destacar que a violência contra a senhora não foi um fato isolado. A violência no dia 8 de janeiro também não foi um fato isolado, porque a violência bolsonarista ela é sistêmica. Vamos lembrar que os bolsonaristas colocaram uma bomba no aeroporto de Brasília no Natal. Esses mesmos bolsonaristas queimaram ônibus aqui em Brasília no dia 12 de dezembro. Há que se destacar, onde há bolsonarista, há violência. Repito, onde há bolsonarista, há violência. Porque a violência para o bolsonarismo é mais do que método. A violência para o bolsonarismo é projeto. Basta ver o culto às armas, o culto a torturadores, o culto à discriminação e ao preconceito.
Essa é a tônica do bolsonarismo que se plasmou no dia 8 de janeiro. E aí, nesse sentido, é uma falácia essa narrativa de que o dia 8 de janeiro foi protagonizado por senhoras indefesas, crianças que queriam soltar pombas em defesa do Brasil. Na verdade, o seu relato foi fundamental para mostrar a agudeza daquela violência. Cumprimentos a Vossa Excelência, presidente da Comissão, Arthur Maia, nossa senadora Elisiane Gama, relatora, nossa relatora, e a Marcela e o seu advogado. Em primeiro lugar, eu quero dizer que todas as falas que me antecederam, como a da deputada Jandira Fegali, quanto a do pastor Henrique, elas já dizem muito do que eu gostaria de dizer no dia de hoje. E eu venho batendo na tecla o tempo todo de que nós estamos numa disputa que não é de narrativas, é uma disputa de como a sociedade deve se organizar, se de maneira democrática ou se de maneira autoritária, ou onde o poder ele não vem do povo, para o povo e pelo povo, mas o poder é uma concessão de uma parte da sociedade para alguém que possa exercer esse poder em nome de alguma coisa ou de algum grupo específico, que isso se caracteriza como uma ditadura. Então, esse debate, ele está latente. Ele não vem acontecendo de agora, ele vem já de antes da eleição. E por trás disso, quem não lembra quando o ex-presidente, agora inelegível, Jair Messias Bolsonaro, disse que eliminaria os vermelhinhos, que eliminaria os seus oponentes, que eliminaria movimentos sociais, sindicatos. Ele disse isso antes da eleição. Então, ele estava dizendo, antes da eleição, que não seria representante de uma democracia, mas ele tinha a intenção clara de estabelecer um Estado autoritário, onde ele concentraria o poder. E para isso, todos os meios foram utilizados. Primeiro, uma guerrilha digital, dissimulando ódio, dissimulando mentiras, dissimulando disputas artificiais, na sua grande maioria, ou artificializando diversidade como se fosse antagonismos para justificar a subjugação de um grupo sobre outro, o que vai caracterizar a violência e que é a base do fascismo. Então, quando eu digo que alguém que é branco é pior do que alguém que é amarelo, ou que alguém branco é superior a alguém que é amarelo ou que é preto, eu estou fazendo uma discriminação, na sequência a subjugação e na sequência a eliminação. Quando eu digo que quem é de esquerda não vale nada e que é pior do que quem é de direita, por este ou por aquele motivo, eu estou discriminando. Ao discriminar, acaba-se o debate e inicia um processo de subjugação, e é a base do fascismo. Foi assim que o Holocausto teve seu início ou seu ápice. Foi quando eliminaram os comunistas, eliminaram os ciganos, e alguns achavam que não chegariam neles. E aí começaram a eliminação dos judeus e os deficientes, porque eles eram diferentes, porque eles não eram iguais. E, portanto, esse não igual justificou todas as atrocidades. Como os irmãos Hutus e os Hutus e os lá na África, eu não sei o outro, não era Zulus não, os Hutus e
Os irmãos, eles eram irmãos, mas porque uns eram de pele mais clara, então eles se sentiam melhores. E aí, essa foi uma diferença construída pelos holandeses que comandavam aquele território, ou eram os belgas, eu estou agora... Mas a diferença era que se pareciam mais com os europeus, eram melhores do que os outros. É mais uma artificialização que gerou e justificou a eliminação de uma etnia, ou a tentativa de eliminar uma etnia. Então, nós precisamos ficar atentos a isso. E o que nós vimos no dia 8 de janeiro, nada mais foi do que um golpe que se frustrou, uma tentativa de golpe que se frustrou, que vem sendo urdida, construída, com a participação direta do presidente e dos seus aliados políticos e dos seus financiadores, através de fake news, através da contestação das instituições democráticas, através desse diversionismo que se produziu na sociedade, dessas diferenças artificiais que caracterizam classicamente o fascismo para garantir que pudesse ser eliminado. E a tentativa de golpe, ela foi frustrada, e eu volto a repetir. E nós precisamos manter a nossa vigília, porque se não mantivermos a vigília, essa tentativa golpista voltará. Se nós não mantivermos essa unidade do campo democrático brasileiro, na defesa da democracia, das instituições, das liberdades individuais, aí respeitando o limite que a lei estabelece para essas liberdades, e não a liberdade contra a lei, que é o que nós vimos para justificar atos ilícitos e ilegais, essa defesa da liberdade, falsa liberdade, que na verdade é ação criminosa debaixo do manto de liberdade de expressão, nós precisamos garantir essa disputa e garantir que a luta e a manutenção desse campo democrático se mantenha unido na defesa do nosso país e da nossa sociedade. E agora quero voltar ao 8 de janeiro. O 8 de janeiro, Sargenta Marcela, foi Cabo Marcela. Eu quero voltar ao 8 de janeiro, porque o 8 de janeiro já não havia mais possibilidade de golpe, porque o presidente já tinha sido eleito, tomado posse. Não havia cenário internacional que permitisse um golpe, que permitisse que fosse dado um golpe de Estado aqui no Brasil. Mas eles mantiveram covardemente aquele ato, desmobilizando, e aqui cai por terra a ideia de que foi uma coisa deixada de lado para poder produzir um fato, que foi a tese que moveu a oposição atual a entrar com essa CPI. A senhora é o retrato de que havia uma horda organizada, violenta, treinada para invadir a sede dos três poderes, custasse o que custasse. E a senhora foi vítima da violência, da agressão, e qualquer um que se colocasse à frente seria atingido de forma violenta, seria agredido como a senhora foi fisicamente. A senhora não morreu porque o capacete lhe protegeu. Se a senhora não tivesse, se todas aquela ação violenta não tivesse a sua proteção, a senhora poderia ter tido um traumatismo craniano e ter sido fatal, como acontece muitas vezes em quem está desprotegido. Portanto, o que eu quero dizer é que o ato de 8 de janeiro, senhora relatora, é preciso que a gente não esqueça. O golpe foi orquestrado ao longo de 4 anos. Todas as provas mostram isso. E que o 8 de janeiro foi um ato de terrorismo. Foi um ato terrorista contra o Brasil, contra os brasileiros, contra as instituições, principalmente contra o povo do Brasil. Sabe por quê?
A agressão que fizeram no World Trade Center nos Estados Unidos foi um ato terrorista. E a agressão que fizeram ao STJ, ao Palácio do Planalto e aqui ao Congresso Nacional foi um ato terrorista contra a democracia, contra o povo brasileiro e contra as instituições democráticas. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns à senhora pela sua garra e força de lutar contra aqueles que não querem a democracia. A senhora botou a sua vida para... Talvez esse seja o meu maior papel nessa CPMI. Estou investigando, estou lendo. Esse final de semana eu li por volta de 3.000 páginas de tudo que já está chegando na CPMI. Final de semana eu li por volta de 3.000 páginas. Final de semana eu li por volta de 3.000 páginas. Soldado, Marcela, soldado. Segundo aqui o dicionário, segundo o dicionário, não existe sargenta, caba, soldada. Eu sou professora de língua portuguesa e literatura brasileira há mais de 20 anos. E me orgulho de ter dado aula nas melhores escolas do país. E um senador bolsonarista que me antecedeu disse que não existe a palavra soldada. Segundo o dicionário, não existe sargenta, caba, soldada. Olha o nível de negacionismo que nós estamos passando no Brasil. Se não bastasse negar a ciência, se não bastasse negar a vacina, se não bastasse negar a tentativa de golpe, agora estão negando ou querendo negar os vocábulos que compõem o dicionário da língua portuguesa, o vocábulo ortográfico da língua portuguesa. Soldada existe. E se as Forças Armadas optam por não utilizar, isso não quer dizer que essa palavra não já tenha sido dicionarizada. Então, existe a palavra soldada. Então, fica aqui a minha consideração. É o foco, vocês estão se desesperando, vocês estão chegando na reta final da CPI desesperados. Esse é o problema de vocês. Aí vocês estão desesperados, o cerco está fechando, aí vocês criam um cenário para tergiversar. Vai aceitar o desafio? Mudar o foco da CPI, mas a gente não vai mudar, não. A CPI está firme, o relatório a relatora está falando. E nós apresentaremos um relatório conclusivo. Então, é absolutamente compreensível diante do desespero dos bolsonaristas. Com a palavra, o último orador inscrito, que é o deputado Rogério Corrêa, pela liderança do governo. Obrigado, presidente. Daqui a pouco virá a gritaria. Espere que a gritaria virá. Já começou. É porque é assim. O desespero é tão grande que é preciso tentar fazer com que a CPMI não seja concluída. Então, a gritaria já foi o método feito aqui várias vezes. Agora, o método é da mentira e de desviar, evidentemente, os assuntos. Acham que a gente é bobo ou otário. Não. Esse grupo criminoso do Ceará, que nunca foi visto pela ABIN em lugar nenhum, eles querem trazer aqui. Por quê? Seria uma forma de evitar com que Mauro Cid, este sim, que está delatando e fazendo a delação premiada, fale realmente o que está acontecendo. E Mauro Cid está falando. E ele já disse que generais virão, que eram bolsonaristas, e o próprio Jair Bolsonaro estará delatado por Mauro Cid. É claro que o desespero é imenso, porque não vai ter outra solução nessa CPMI a não ser indiciarmos Jair Bolsonaro como articulador desse processo golpista que existiu no Brasil e que atacou e quase matou a cabo Marcela. Então agora querem arrumar uma facção criminosa. Como muitos deles são ligados a milícias, é possível que eles tenham esse contato, porque nós não temos o menor contato e não vamos convidar milicianos e muito menos vamos convidar bandidos para vir sentar aqui. Não. Convidamos o hacker, que foi aquele que Carla Zambelli levou para tomar café da manhã com o Jair Bolsonaro. E o Jair Bolsonaro não nega. Ele que esteve com ele, segundo vocês, um bandido. Sentou com ele lá, o Jair Bolsonaro, para pedir ao hacker
para fazer com que as urnas fossem desmoralizadas. Isso que fez Jair Bolsonaro. Falei que a gritaria começa do filho do Bolsonaro. É o que grita mais alto nessa hora. Então, presidente, é assim. Então é óbvio que nós não vamos cair, senadora, nas provocações daqueles que não querem que a CPI termine. Quem atacou a Cabo Marcela, quem atacou os policiais, foram bolsonaristas que estavam lá para fazer parte de um processo de golpe. Isso está cada vez mais claro e mais nítido. Não adianta dizer que a responsabilidade disso é do presidente Lula, que ele, após ganhar as eleições, queria que houvesse uma confusão. Olha que tese mais ridícula. Que tese mais idiota, sem conteúdo, sem processo. Só mesmo para quem é negacionista acreditar nisso. Aliás, são tão negacionistas que não sabem que existe feminino de soldado que é soldada. São negacionistas até da língua portuguesa. São negacionistas do feminino. Existe sargenta, existe coronela. Sabiam que existe generala? Isso tudo existe na língua portuguesa. Mas o negacionismo da mulher é tão grande, porque a mulher tem que ser, segundo eles interpretam na Bíblia, né? Pastores malucos que fazem esse tipo de interpretação, que a mulher é ser secundário na Bíblia. Porque, na verdade, entre os verdadeiros cristãos, isso não pode ocorrer de forma alguma. Então, veja bem, o desespero vai tomando conta. E aí é preciso tentar achar uma facção criminosa para que ela substitua Mauro Cid, mas não vai ter isso. Mauro Cid, não, aqui o filho do presidente já veio dizer da facção criminosa do Ceará sem conhecer. Eu achei que outra que conhecia. Então, veja bem, começam a querer colocar coisas aqui que realmente tentam melar o processo da CPMI. Mas é preciso que a gente deixe claro, presidente, apesar da gritaria, eu disse que a gritaria ia começar. O desespero toma conta. E é claro que haverá na Comissão Parlamentar de Inquérito um relatório. E o relatório irá para o Supremo Tribunal Federal. Esse é o problema seu. Vocês deram um tiro no pé, e um tiro enorme. E sabendo agora que o relatório vai mostrar o que foi a tentativa de golpe, vocês não querem que tenha um relatório. Mas haverá um relatório da CPMI, ele irá para o Supremo Tribunal Federal. É com ele que Xandão vai ter, inclusive, a Xandão, que é o que vocês temem. Ele terá o ministro Alexandre Xandão, ele terá os instrumentos políticos para poder fazer aquilo que eles próprios aqui criaram, que foi a maioria do Congresso Nacional através da sua comissão parlamentar mista de inquérito. Então deram um tiro no pé. E o presidente do PL, o honestíssimo Valdemar da Costa Neto, outro dia estava apavorado. Eu falei para não fazer e jogou a culpa nos novatos. Falou que foram os novos que não queriam CPMI. Mas não, foram os velhacos também, e o próprio Jair Bolsonaro, que ficou pedindo fazer CPMI. Então não se desespere, terá um relatório e a verdade virá no relatório. Obrigado, presidente. Muito bem. Eu quero agradecer a presença da nossa depoente, dizer, Cabo Marcela, que a senhora me lembrou um personagem emblemático da história da minha terra, que é Maria Quitéria. Maria Quitéria, ela durante a Guerra de Independência da Bahia, ela mulher, teve que cortar os cabelos, se vestir de uniforme de homem para poder combater o exército português pela libertação do Brasil. Foi denunciada pelo seu pai, que a estava procurando há 2 semanas, não sabia o seu paradeiro, e quando descobriu, denunciou ao comandante, mas ela foi uma grande guerreira e hoje, inclusive, é uma das patronas do nosso exército. A senhora agiu com bravura, a senhora honrou a sua farda. Aqui nessa CPMI, eu tenho visto, às vezes, alguns depoimentos de militares que nos envergonham. Mas a senhora, sem dúvida, é o modelo do policial que o Brasil precisa. Parabéns, continue na sua luta. A Polícia Militar de Brasília e as forças de segurança do nosso país certamente terão a senhora como um exemplo. Quero parabenizar e agradecer aqui a presença do meu colega, o doutor Diego Pereira, que não teve muito trabalho hoje, justiça se lhe faz, né? Mas certamente, se fosse necessário, saberia fazer valer a sua condição de advogado aqui da depoente. Não havendo nada mais a tratar... Pode falar 5 minutos agora. Ok. Depois pode falar. A senhora quer falar mais 5? Não. Não havendo nada mais a tratar,
convocando uma nova reunião para a próxima quinta-feira, nesse mesmo recinto, às 9 horas, para ouvirmos. 3 assessores da família Bolsonaro estavam fomentando páginas disseminadoras de fake news e ataques contra o Estado Democrático de Direito. Fernando Nascimento Pessoa, assessor parlamentar do senador Flávio Bolsonaro, está no inquérito, permanece contratado até hoje. Carlos Eduardo Guimarães, assessor parlamentar do deputado federal Eduardo Bolsonaro, permanece contratado até hoje. E Tércio Arnaud Tomás, assessor especial do ex-presidente Bolsonaro, que é indicado como um dos grandes operadores do gabinete do ódio. Mas olha que curioso, Bolsonaro perde a eleição e ele foi recontratado por Bolsonaro, assessora Bolsonaro, hoje contratado e pago pelo partido de Bolsonaro, o PL. 3 nomes que constam no inquérito do STF, que seriam articuladores de uma rede de desinformação, ataques ao Estado Democrático de Direito e incitação à violência e ao ódio. 3 pessoas ligadas diretamente à família Bolsonaro. Eu não consigo dissociar a violência que colocou a sua vida em risco de uma rede intencionalmente feita para produzir esse afeto, essa raiva, essa agressividade, esse ódio e essa violência. Consta no inquérito, e essa talvez seja a parte mais grave, senadora, que eles acessavam essas páginas de desinformação, fake news, ataque a opositores e ataque à democracia, acessavam essas páginas, senhor presidente, em horário de trabalho, utilizando a internet da presidência, do Senado e da Câmara. Sabe qual é o resultado disso? Lá na ponta, pessoas dispostas a tudo. Passou, enfrentou e até mesmo o risco de morte que enfrentou. Quero hoje dizer que estou contemplado, senhor presidente, senadora relatora Elisiane, com perguntas e respostas dadas até agora. Mas eu queria então colocar uma tese para a gente. A agressividade que a Marcela recebeu, o ódio que ela recebeu, a violência que ela recebeu, a depredação do patrimônio público, o risco de morte para algumas pessoas, tudo isso não foi aleatório, circunstancial ou ocasional. Eu quero defender uma tese que o ódio é o motor da extrema-direita, é funcional para a extrema-direita, é lucrativo para a extrema-direita e é o objetivo da extrema-direita. Para que pessoas cheguem nessa situação, vou abrir aspas aqui para algo que a Cabo Marcela disse, dispostas a tudo. Pessoas que estavam ali dispostas a tudo. Como esse afeto é mobilizado? Como essas pessoas chegam nesse alto grau de irracionalidade e violência? Então eu quero chamar a atenção para uma linha de investigação fundamental desta CPMI, que são as milícias digitais e o gabinete do ódio. Essa violência é intencionalmente provocada e construída. A denúncia, senhor presidente, sobre o gabinete do ódio começa com ex-aliados do presidente Bolsonaro, Joyce Hasselmann, Alexandre Frota, Heitor Freire e Gustavo Bebiano. E a existência desse gabinete do ódio, que estimula esse tipo de comportamento agressivo e violento, que colocou a sua vida em risco, o gabinete do ódio também foi alvo de análise da CPMI das fake news. Porque uma coisa é o ódio generalizado e espontâneo. Isso é perigoso. O que eu estou chamando a atenção para uma outra coisa é o ódio organizado numa estrutura dentro do Estado e ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo as denúncias, o gabinete do ódio tinha núcleo operacional, assessores de deputados federais e estaduais, núcleo distribuidor, sites e blogs e núcleo econômico, proeminentes empresários. O Facebook, numa investigação interna em 2020, derrubou perfis bolsonaristas.
E o relatório do Facebook, senhor presidente, diz: uma vez eleito o presidente Jair Bolsonaro, muitos desses canais integrantes do gabinete do ódio passaram a atacar as instituições brasileiras, especialmente o Congresso Nacional, o STF e alguns dos seus membros. Esse é um relatório do Facebook, falando sobre um gabinete do ódio dentro da estrutura da presidência da República, o ex-presidente. E o objetivo, tudo a ver com o resultado final, dia 8 de janeiro. Ataque ao Congresso Nacional, ataque ao STF e aos seus membros. Mas não só relatório do Facebook, não só CPMI das fake news. Tem inquérito no STF, 4781. Que busca verificar a existência de esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais com o intuito de levar e expor a perigo de lesão à independência do Poder Judiciário e o Estado de Direito. Portanto, o gabinete do ódio não é ódio espontâneo nas redes, o que é problemático. É um grupo organizado dentro da estrutura da ex-presidência. Mas agora, caminhando para o final, o inquérito 4828 do STF diz o seguinte, agora eu vou ser mais objetivo, porque acredito, senadora, que essa tem que ser uma linha presente em seu relatório, vou defender essa tese. Esse ódio foi ele foi construído intencionalmente. 3 assessores da família Bolsonaro estavam fomentando páginas disseminadoras de fake news e ataques contra o Estado Democrático de Direito. Fernando Nascimento Pessoa, assessor parlamentar do senador Flávio Bolsonaro, está no inquérito, permanece contratado até hoje. Carlos Eduardo Guimarães, assessor parlamentar do deputado federal Eduardo Bolsonaro, permanece contratado até hoje. E Tércio Arnaud Tomás, assessor especial do ex-presidente Bolsonaro, que é indicado como um dos grandes operadores do gabinete do ódio. Mas olha que curioso, Bolsonaro perde a eleição e ele foi recontratado por Bolsonaro, assessora Bolsonaro, hoje contratado e pago pelo partido de Bolsonaro, o PL. 3 nomes que constam no inquérito do STF, que seriam articuladores de uma rede de desinformação, ataques ao Estado Democrático de Direito e incitação à violência e ao ódio. 3 pessoas ligadas diretamente à família Bolsonaro. Eu não consigo dissociar a violência que colocou a sua vida em risco de uma rede intencionalmente feita para produzir esse afeto, essa raiva, essa agressividade, esse ódio e essa violência. Consta no inquérito, e essa talvez seja a parte mais grave, senadora, que eles acessavam essas páginas de desinformação, fake news, ataque a opositores e ataque à democracia, acessavam essas páginas, senhor presidente, em horário de trabalho, utilizando a internet da presidência, do Senado e da Câmara. Eu vou repetir isso. Ex-assessores, assessores atualmente, ligados à família Bolsonaro, indicados como membros integrantes do gabinete do ódio, utilizando servidores do Palácio do Planalto, da Câmara e do Senado para estimular de forma intencional e generalizada desinformação. Sabe qual é o resultado disso? Lá na ponta, pessoas dispostas a tudo. Elas receberam informação em algum lugar. Elas foram estimuladas em algum lugar. O seu afeto de agressividade e ódio foi mobilizado em algum lugar. Só que esse lugar estava dentro da estrutura do Estado. Esse lugar estava ligado à família do ex-presidente. Nesse lugar tem pessoas que hoje assessoram deputados que estão aqui como membros da CPMI. Eu vou agora citar, para concluir, o relatório da Atlantic Council. Olha, eu citei inquérito do STF, eu citei relatório da CPMI das fake news, eu relatei relatório interno, eu citei relatório interno do Facebook, ou seja, não é, alguém poderia dizer, fala ideologizada de um
parlamentar de esquerda. Eu estou aqui dando as fontes. Agora, relatório, Jandira, da Atlantic Council, que fez uma consultoria para o Facebook. Eu vou terminar esses 2 últimos minutos abrindo aspas para o que diz o relatório desta consultoria, que prestou um trabalho para o Facebook. Vamos lá, abre aspas. Operações executadas por um governo para atingir seus próprios cidadãos. Isso pode ser particularmente preocupante quando combinam técnicas enganosas com o poder de um Estado. Quem está dizendo isso é uma consultoria que prestou serviço ao Facebook, dizendo o seguinte: tem operações executadas por um governo para atingir seus cidadãos. Isso pode ser mais preocupante ainda, porque além de técnicas enganosas, disseminar fake news. Isso estava sendo operado pelo poder de um Estado. Então não é o caso de um indivíduo isoladamente, espontaneamente, na sua casa, um dia ele acorda com ódio e pensa: vou espalhar fake news, vou espalhar notícias contra a democracia, vou chamar para um ato de tomada de poder em Brasília. Isso é uma coisa que é grave. Mas não é um indivíduo isolado espalhando fake news e ódio. Ao que tudo indica, isso partia, senhor presidente, do núcleo dirigente vinculado diretamente ao ex-presidente Bolsonaro. E pessoas citadas aqui pelo inquérito são assessoras até hoje de 2 filhos do ex-presidente e do próprio ex-presidente. 8 de janeiro não se explica aleatoriamente. Vou abrir aspas para Cabo Marcela. Pessoas dispostas a tudo. Irracionalidade, agressividade, violência e ódio. Isso foi intencionalmente fabricado e tem a ver com milícia digital e gabinete do ódio. E no meu entendimento, essa CPMI também precisa, na sua reta final, indicar e responsabilizar quem estimulou essas pessoas para que lá na ponta... Essa forma que você foi agredida, não há dúvida nenhuma que sem um capacete você não estaria aqui hoje conversando conosco. Não, inclusive, quando eu estava no chão, sendo agredida com barras de ferro, com chutes, socos, eles tentavam retirar a minha arma. Eles estavam tentando retirar a minha arma. Então, com um braço eu fazia a defesa do meu rosto e com o outro braço eu fazia a retenção do meu armamento. Marcela, tinha quantas mulheres no teu grupo? No meu grupo nós éramos 2. Duas perfeitas. Ela foi também, ela sofreu, tomou uma pedrada, inclusive ela tomou a pedrada, não conseguiu permanecer na linha, mas permaneceu na atuação, na contenção até o final também. Depois que você foi agredida, você permaneceu no local por quanto tempo ainda? Eu fiquei até 1h da manhã. Você passou todo o restante do dia? Todo. Nós ficamos... Eu atuei do início ao fim, até que o Congresso fosse retomado novamente. Você falou no início que no seu período todo, como militar, como policial, você nunca viu, na verdade, uma manifestação tão agressiva. Não, dessa forma não. Dessa forma não. Já tenho experiência em outras atuações de reintegração de posse, costuma também ser bem violenta. Naquela proporção, jamais. Jamais. Pelos armamentos que eles tinham em mão, pelos instrumentos que eles tinham em mão, ou pela quantidade de pessoas, pelo ajuntamento de pessoas, você pode assim destacar o que é que você poderia diferenciar desses manifestantes? A violência. A violência. Não tinham medo de partir para cima de vocês? Não, eles na verdade, eles se valeram de materiais do que estava ali à disposição deles, né? Eles usavam as estacas das bandeiras para nos atacar. Os gradis que foram arrancados, os gradis de ferro, eles lançavam também contra a tropa de choque. Pedra portuguesa ali da Praça dos Três Poderes, eles se utilizavam também. Além dos coquetéis. Reafirmar, ratificar a nossa gratidão, o nosso reconhecimento ao seu trabalho. Quando eu apresentei esse requerimento para que a senhora viesse até essa CPMI, era para que, preliminarmente, pudesse receber todo o nosso carinho, todo o nosso respeito, toda a nossa homenagem e toda e qualquer promoção ou honraria que venha receber não será nada perto do respeito que não só eu, mas esse parlamento e o povo brasileiro tem pela senhora
e pelas Forças Armadas. A senhora representa aquilo que as Forças Armadas têm de bom: a coragem, a sensibilidade, a eficiência com que desenvolve todas as suas atividades. Por isso, quero, em primeiro lugar, lhe agradecer em nome do povo brasileiro. Eu não tenho dúvidas que os seus pais, a sua família, os seus filhos, todos aqueles que fazem parte do seu convívio mais próximo têm muito orgulho de tê-la por perto. Parabéns, aqui todo o meu carinho, meu respeito, minha gratidão. Obrigada. Quero aproveitar também para dizer qual foi o meu segundo objetivo com esse requerimento. A gente assiste imagens, entrevistas, séries, relatos, documentários, tentando retratar aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro. Existem teses absurdas, existem teses que tentam trazer aquilo que ali foi praticado, mas ninguém tem a propriedade para poder aqui descrever o que de fato aconteceu. Eu gostaria de ouvir o que a Cabo Marcela testemunhou naquele momento. Não apenas como uma soldado, mas enquanto uma mulher, enquanto uma pessoa que no exercício das suas atividades profissionais viu coisas esperadas e coisas até então inacreditáveis. Por isso eu queria lhe perguntar, o que foi que você viu que mais lhe chamou a atenção no dia 8 de janeiro? Claro. No dia 8, realmente, o que nos chamou muito a atenção, de fato, foi a violência que foi imposta contra os policiais. Né? Era claro, era nítida a intenção, principalmente em relação a nós, a tropa que estava ali diante deles, que era a linha de frente do momento, de que eles estavam dispostos realmente a tudo, inclusive de atentar contra a nossa vida, como foi feito. Quando a senhora aqui traz todo o seu histórico de treinamento, o seu currículo, a senhora pode não ter participado de nenhuma outra manifestação. Foi a primeira manifestação que a senhora participou. Explanada naquele, digamos, nessa proporção de violência, sim. Mas tiveram outras manifestações? Sim, eu estive presente no 7 de setembro. Em comparação com a do 7 de setembro, com a do dia 8 de janeiro, a violência daqueles que ali estavam foi o que mais lhe chamou a atenção? Com certeza. Não foi nem o quantitativo, foi a violência. Foi a violência. Ali a senhora pôde perceber a presença de crianças, de recém-nascidos, de idosos? O senhor se refere ao dia 8? Ao dia 8, os manifestantes que lá estavam. Não. Não viu crianças? Inicialmente, quem estava, digamos, na linha de frente dos manifestantes não haviam crianças. E aquele ódio com que eles se manifestavam, na sua conclusão, enquanto testemunha, a senhora percebe que eram manifestantes ou terroristas que tinham como objetivo atentar contra o patrimônio público, contra a democracia? Não, naquele sentido, eles já não eram mais manifestantes, eles já eram vândalos. Ultrapassaram o limite. Sim. E por qual razão a conclusão de que eram vândalos? O que eles fizeram para a configuração da palavra vândalo? Pelo nível de violência, né, e por tudo que se deu, né, por tudo que ocorreu. Senhor presidente, aqui cai por terra a tese de que ali tinham idosos, crianças, que num domingo saíram das suas casas, das suas cidades, para tentar de algum modo manifestar pacificamente. O que a gente percebe pelo relato da Cabo Marcelo, que lá estava enfrentando esses vândalos, esses terroristas, é que de fato foi uma atuação orquestrada contra a nossa democracia, contra o patrimônio público, e por isso que deve responder com todo rigor que a lei prevê. Eu aproveito essa oportunidade, Cabo Marcela, e lhe faço um outro questionamento em relação ao pós-dia 8 de janeiro. Quando a senhora observa as imagens, aquelas imagens sobre o dia 8, olhando de fora, você que lá estava e após consegue observar aquelas imagens da cobertura, qual a sensação que você tem? Você percebe que ali houve uma atuação orquestrada, estratégica, planejada, ou foi algo assodado no impulso? Qual é a conclusão que a senhora chega? Então, eu tenho condição de responder ao senhor sobre a minha atuação, né? Como eu disse anteriormente, os poucos que estavam ali à frente, que estavam realmente tentando fazer com que os outros manifestantes avançassem,
né, eles estavam organizados, sim, os poucos que estavam à frente. E voltando à questão anterior, haviam idosos, mas um pouco atrás. Haviam sim idosos, haviam crianças, mas não na linha de frente. Quem estava em embate com a polícia militar não tinham realmente idosos, mas na manifestação possuía sim. Tanto que nós fizemos um patrulhamento de reconhecimento antes de solicitarmos o reposicionamento da tropa de choque. Em termos de quantitativo, tecnicamente falando, eu sei que existe uma hierarquia, mas o seu parecer entre aquele contingente que lá estava e que deveria estar, há uma diferença? Se a senhora pudesse decidir sobre o que seria feito para evitar os atos do dia 8 de janeiro, o que faria diferente? Eu posso falar para o senhor em relação à minha tropa. Claro. Né? A minha tropa estava, sim, em uma formação perfeita. Éramos 20 policiais e uma tropa ideal de 24 policiais. A minha tropa estava em uma formação perfeita. É verdade que tentaram tomar a sua arma? Sim, tentaram. A senhora pode trazer mais detalhes sobre este momento? Sim, esse momento foi logo após ter sido empurrada do alto da cúpula, momento em que eu estava tentando retornar para a tropa de choque. Foi o momento que eu fui agredida novamente, que eles me agrediam, eu estava no chão, que eles me chutavam. Enquanto alguns me chutavam, me agrediam com barras de ferro, com barras de madeira, outro tentava tomar a minha arma. Momento esse que, inclusive, foi onde eu fui atingida com a barra de ferro na cabeça. Quando eles perceberam que eu ainda me mantinha ali no embate, no combate, né, eles começaram a tentar arrancar meu capacete. Tanto que meu rosto ficou machucado, porque o capacete ele tem um clipe, que é de segurança, né, que para que ele fique bem posto na cabeça. Eles tentavam arrancar, machucou. Tanto que eles conseguiram arrancar. Nesse momento você estava só, e quantos manifestantes, quantos vândalos? Eu acho que em torno de 6. 6 estavam me agredindo, em torno de 6. Homens, mulheres, idosos, quem? Homens. Somente homens? Homens. Em idade adulta? Sim, são adultos. A senhora em algum momento pediu para pararem? Sim, a gente dava palavras de ordem, de se afastem o tempo inteiro. E quando isso aconteceu, o que passou pela sua cabeça? Em algum momento pensou que... Naquele momento, se não fosse, evidentemente, Deus permitisse, os meus colegas de trabalho, certamente eu não estaria aqui. Esse tipo de relato, Cabo Marcela, que eu gostaria muito que ele pudesse ganhar a repercussão de toda a mídia, de toda a imprensa, das redes sociais, porque isso vai muito além da direita, da esquerda. Isso é muito maior do que questão ideológica, é questão humanitária. Eu posso não concordar com que algum deputado aqui venha falar, algum senador, mas eu tenho que respeitar o direito dele se manifestar. A partir do momento que ultrapassa o limite do razoável, daquilo que é justo, daquilo que é digno, não tem como tipificar como manifestação livre e pacífica. São criminosos, são terroristas. Quem ainda duvida, quem ainda tenta discordar daquilo que agora nós estamos comprovando com o seu relato, Cabo Marcelo, eu peço que faça uma reflexão. E se fosse a sua filha? E se fosse a sua mãe? E se fosse a sua esposa? E se fosse você, exercendo a sua atividade, que você, claro, é remunerado para desenvolver, mas você não pode, pelo simples fato de ser pago e de fazer o juramento de exercer a sua atividade para proteger o direito do outro, de sofrer um atentado àquilo que você tem de mais puro e valioso, que é a sua vida. Por isso, Cabo Marcela, nesses 40 segundos que me restam, eu só tenho a lhe agradecer. E agradecer a Deus pela sua vida, agradecer todos os policiais militares que lá estavam, fazendo de tudo para proteger a nossa democracia e a nossa soberania. Parabéns. Foi graças a Deus e a